Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal literário. Hoje nós vamos conversar sobre este grande clássico Caninos Brancos de Jack London, a história de um lobo vista de perto. Quem será mais selvagem, o lobo ou o homem? Fique comigo e vamos descobrir juntos. Neste vídeo conversaremos um pouco sobre a vida do autor, o pano de fundo no qual a obra se insere e, evidentemente, uma sinopse da obra, bem como as minhas impressões. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, então aproveita e já se inscreve, deixa sua curtida para ficar por dentro das nossas resenhas que são feitas semanalmente. Comprando esta obra pelo link aqui embaixo na descrição na Amazon, você estará ajudando o canal com uma pequena comissão. Jack London foi um escritor californiano do final do século XIX para o começo do século XX. Como eu venho sempre mencionando aqui no canal, nenhuma obra de ficção é 100% ficção. Ela muitas vezes vai remeter à vida do autor. E no caso, Jack London era um homem aventureiro. No canal você pode buscar também, vou deixar o link aqui, a gente fez aqui uma resenha também do Lobo do Mar, que é um livro sobre piratas, caça-focas no Japão, que na verdade Jack London ele também já teve essa experiência, não sei se no navio pirata, mas ele já participou de expedições de caças a focas no Pacífico. E aqui a gente vai acompanhar a história de um lobo que nasceu no território de Yukon, né, no norte do Canadá, lá perto do Alasca, e o pano de fundo é nada menos do que a época da febre de ouro, né, nos anos aí 1890 e bolinha, onde teve o famoso boom em Klondike, região ali do Canadá que tinha ouro em abundância. De repente vieram alguns rapazes ali lá para essa região aí de São Francisco, anunciaram que encontraram um monte de ouro e nada menos do que 100 mil pessoas dispararam lá para o norte do Canadá. Foi realmente uma febre, porque as pessoas foram lá sem grandes planejamentos, né? Quer dizer, o norte do Canadá faz um frio absurdo, de menos 50 graus no inverno. O inverno é bastante rigoroso e longo, a região é de difícil acesso geográfico. Desses 100 mil, mais da metade nem chegou até lá, desistiram no meio do caminho, muitos morreram devido às condições climáticas. E ali evidentemente encontraram índios que já habitavam a região, e apesar de que aparentemente eles se deram bem com os índios, eles trouxeram muitos problemas para os índios, para as tribos locais, né? Doenças como tifo, contaminaram a água, enfim, causaram um impacto ambiental bastante grande. E o ouro, apenas poucos conseguiram extraí-lo, afinal não é fácil extrair ouro, demanda investimento, sorte, habilidade, coisa que a maioria não tinha. E o próprio Jack London participou de uma expedição assim, mas o máximo que ele conseguiu foi uma crise de escorbuto, que é uma deficiência de vitamina C, já que aquela era uma região muito fria e árida, não tinham vegetais, legumes frescos para comer lá, então ele teve uma deficiência de vitamina C e perdeu 4 dentes. E aqui a gente vai acompanhar a história de um lobo. Esse é um romance muito diferente, porque realmente o personagem principal é o lobo. A gente vai acompanhar desde seu nascimento até a sua velhice, mas é uma história fascinante e vai ter todo esse pano de fundo histórico da febre do ouro, né, de Klondike, que o Jack London pessoalmente vivenciou. E o Jack London era um fervoroso defensor dos direitos dos animais. Sem dúvida, este livro também é um manifesto a favor dos direitos dos animais. Sem mais delongas, vamos começar aqui com uma pequena sinopse desta incrível obra. A gente começa aqui com uma cena um pouco de terror, parece até aqueles filmes americanos. Você tem ali alguns homens brancos, né, como eles falam ali, né, talvez a caminho do acampamento, né, dessa expedição, talvez do ouro, né. Eles estão carregando o trenó com cachorros e de repente os cachorros vão misteriosamente desaparecendo ali, né, e tem toda aquela tensão ali. E, bom, isso é nas primeiras páginas, acho que infelizmente não tem como eu pular isso, mas senão eu não consigo avançar aqui na sinopse, mas são os lobos, evidentemente, que estão cercando devagarzinho esses dois homens, e, enfim, o final deles não é dos melhores, mas é assim que começa a linhagem do Caninos Brancos, né? Aqui ele vai começar com a vida
da mãe e do pai desse lobo. O pai é chamado de caolho pelo fato de ele ter apenas um olho, e a mãe depois ela é batizada de Kishi, e os dois vão ter vários filhotes, mas devido à dificuldade em achar alimentos, todos os filhotes acabam falecendo, com a exceção do nosso protagonista, o Caninos Brancos. A gente pode à primeira vista pensar que ser lobo é algo fácil, né? Afinal você é o predador, tem os melhores dentes que a natureza pode proporcionar, agressividade, a capacidade de trabalhar em equipe, mas a gente logo vê que não é bem assim. É muito difícil ser um lobo, esse também é um dos pontos aqui do livro. De uma maneira geral, parece que a natureza é, entre aspas, cruel, mesmo com os predadores, talvez especialmente com os predadores, afinal eles precisam de carne para sobreviver, eles não conseguem comer grama, e nem sempre eles conseguem caçar, nem sempre as condições climáticas permitem, e nem sempre eles têm sucesso em suas caçadas. E eu acho muito interessante que a gente comece a acompanhar a história do Caninos Brancos desde o momento que ele é um pequeno filhotinho. E o Jack London tem essa minúcia, né? É um realismo tão, na sua prosa, tão eficaz, que a gente de fato entra ali como se fosse no corpo daquele pequeno lobinho e vai descobrindo o mundo junto com ele. É uma experiência fascinante. Ele logo vai descobrindo o mundo através do rompimento das barreiras impostas pelo ambiente. Então, por exemplo, no começo a mãe alerta ele para ele não sair da sua toca. A comunicação, obviamente, é não verbal, né? Através de patadas, através de... né? Ele mantém esse realismo, não é que os lobos saem falando por aí. Mas em um determinado momento a curiosidade toma conta desse filhotinho, ele fala, deixa eu sair da toca, deixa eu ver o mundo lá fora, e de repente o mundo se abre para ele. E aí ele tem a sua primeira caçada, a sua primeira derrota, e por aí vai. Para a gente até ter um pouquinho de ideia de como a prosa do Jack London é bonita, eu vou ler aqui um trecho. O Caninos Brancos acabou de devorar alguns filhotes de perdizes. E ele tem uma sensação bastante prazerosa, descrita aqui em detalhes. O problema é que depois vem a mãe dos perdizes, né? Das perdizes, e vem atacar o lobinho. E chega até a ser cômica a cena. Ainda segurando a asa com firmeza, rosnou por entre os dentes trincados. Aqui, né, o Caninos Brancos tinha talvez abocanhado aqui a perdiz mãe. A perdiz o arrastou para fora da moita. Quando a ave virou e tentou arrastá-lo de volta para o meio da moita, ele a puxou em direção ao espaço aberto. Ela cacarejava e batia nele com a outra asa o tempo inteiro. Enquanto isso voavam penas para todos os lados, como flocos de neve. Ele estava num alvoroço tremendo. Todo o sangue guerreiro da sua linhagem fervia e corria em disparada dentro dele, como o mar na maré alta. Isso era viver, embora ele não soubesse. Estava se dando conta do seu sentido no mundo. Estava fazendo aquilo para o qual fora criado, matar carne e lutar por ela. Estava justificando a sua existência, que é a coisa mais importante que um ser vivo pode fazer, pois uma vida atinge o ápice quando faz com o máximo empenho aquilo para o qual foi equipada para fazer. Aqui a gente vê um pouco da filosofia materialista do London, que aparece mais forte ainda, talvez, no Lobo do Mar, outro grande clássico aqui, no qual fizemos resenha, e também vou botar o link aqui na descrição. Lentamente, a gente vai acompanhando a evolução desse filhote de lobo, né, o Caninos Brancos. Como eu disse, os seus sucessos e os seus fracassos. E é inevitável que ele acaba entrando em contato com a civilização, inicialmente com os índios, que já eram os nativos da região. A gente vai acompanhar durante todo o livro e a trajetória de Caninos Brancos esse conflito interno que ele tem entre o instinto e a domesticação, né? Porque a domesticação acaba trazendo evidentemente benefícios para ele, né? De repente a comida é posta num prato. Então existem grandes vantagens em ele se aliar aos humanos, mas na verdade, até pela força, mesmo nos índios, a gente acaba vendo que os Caninos Brancos e os demais animais acabam se submetendo, né, por medo. Aqui os humanos são tratados como deuses, né, na visão dos animais. E não é difícil imaginar isso, já que o humano ele é ereto e os animais são quadrúpedes, né? Sem dúvida há aí
uma mostra de superioridade, né, intimidadora até. Mas mesmo domesticado, caninos brancos não têm uma vida fácil, né? E ele fica toda hora em conflito entre ter o conforto, vamos dizer assim, de um lar e a liberdade da selva, né? Porque mesmo no lar também, ele acaba não se dando bem com os cachorros dos índios, ele acaba toda hora brigando com eles. E ele vai depois passar por outros donos. E também outro tema que a gente acaba vendo aqui, eu diria que é um tema central da obra, é o da reciprocidade, né? O Caninos Brancos, ele é um animal no qual a vida bateu nele, né? A selva, por mais que ele é o predador, ele acaba tendo muitos insucessos, muitos fracassos. Ele acaba naturalmente se tornando mais selvagem, né? Mais feroz, porque assim é a maneira que ele consegue sobreviver. Em contraponto, tem as tentativas aí de domesticação, né? E ele está toda hora lutando contra esse instinto. E quer dizer, e aí tem essa questão da reciprocidade. Quando os donos são bonzinhos com ele, naturalmente isso acaba amolecendo um pouco o coração dele. E em contrapartida, quando os donos são maus com ele, ele acaba naturalmente voltando mais ainda aos seus instintos ferozes. Esta obra tem um elemento central de todo o grande clássico, que é grandes personagens. Como a gente acompanha a vida de Caninos Brancos desde seu nascimento, não há como não sentirmos empatia por ele, né? Essa é uma característica de um grande clássico. Quando a gente conhece toda a história de vida daquele personagem, a gente sente as dores dele e a gente sente a alegria em suas vitórias. E esse livro cumpre isso de uma maneira magistral. E a gente vai acompanhar aqui justamente a interferência do homem no meio nativo, né? Tanto em relação ao lobo como e os demais animais que lá habitam, como também as tribos indígenas, a interferência dos homens no cotidiano indígena que já prevalecia. Sem dúvida, ele traz a reflexão sobre o impacto do homem na natureza, mas eu acho aqui que a mensagem central é a da reciprocidade, de amarmos uns aos outros, os animais, o próximo. Isso inclusive é um conceito judaico de que um coração de uma pessoa reflete o da outra, né? A gente tratar os outros com ternura, com amor, isso traz uma reciprocidade. Eu acredito em livre-arbítrio, certo? De que as pessoas são livres para escolherem o bem ou o mal, mas é fato que uma pessoa na qual a vida bateu nela, talvez, com muita severidade, é talvez natural que ela também se torne mais selvagem. Então isso também talvez quer nos propor a compaixão e a bondade, certo? Como uma ferramenta de melhoria da sociedade. Talvez dando mais oportunidades àqueles que necessitam, a gente acaba também melhorando todos os tipos de problemas sociais que existem. Então fica aqui a minha recomendação. Se você gostou dessa resenha, não esquece de deixar a sua curtida, se inscreva no canal para receber mais resenhas como esta e adquira esta obra pelo link da Amazon e assim você estará apoiando o canal. Muito obrigado!